Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos conversar com a coordenadora do curso de moda da Uniso, professora Laura Melo de Matos Anacleto, sobre a experiência dela como jurada do Carnaval São Paulo em 2015. Vamos receber também a professora Mércia Segala Bruns, que é coordenadora do curso de Relações Públicas, e o professor Fábio Henrique Mascarenhas, para falar sobre o projeto RP em Ação. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos começando mais um Niso Comunidade. O Brasil é mundialmente conhecido pela comemoração do Carnaval, data festiva que ocorre em todo o país, em especial nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e São Paulo. Durante essa data ocorrem grandes desfiles. Estamos recebendo hoje a professora Laura Melo de Matos Anacleto, coordenadora do curso de moda da Uniso. Em 2015, ela foi jurada do Carnaval de São Paulo. Professora Laura, muito obrigado pela presença da senhora. Como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. A senhora esteve aqui conosco há muito tempo, então vale a pena a gente retomar. Gostaria que a senhora falasse da sua graduação e da sua titulação acadêmica e quanto tempo está na Uniso. Eu sou graduada em Educação Física pela USP, né? Quando eu fiz, eu acabei me direcionando após a faculdade, justamente na Educação Física. O meu intuito era a dança, né? Então, não havia curso de dança, eu fui para a Educação Física. Mas eu sempre tive essa veia da arte, né? Por ter sido de uma família de artista e tal. Saí da faculdade e fui fazer cursos de especialização em arte, né? Fiz no Liceu de Artes e Ofício, fui fazer desenho, pintura. Depois fiz também com um professor de pintura, fui fazer pintura e me especializei em artes visuais, né? Cultura e criação. Nesse momento eu já fiz uma vinculação entre arte e moda, né? No meu trabalho acadêmico. Da especialização eu fui para o meu mestrado. Mestrado eu fiz em têxtil e moda pela Universidade de São Paulo também, né? E acabei fazendo essa conexão entre arte e moda. Foi aí que acabei, né, também sendo convidada para participar como julgadora do Carnaval de São Paulo de 2015. Agora, a senhora é de Sorocaba ou de São Paulo? Sou de Sorocaba. Sorocaba. Mas sua carreira, então, Sim. foi em São Paulo e a senhora voltou para Sorocaba trabalhando na Uniso quando? Eu comecei na Uniso em 2012. Tá, em quais cursos a senhora já ministrou Já aula? Entrei no curso de moda. Já. E aí, a partir de então, eu já fui também chamada para trabalhar no curso de arquitetura, desenho artístico. Trabalhei também no curso de publicidade, propaganda e jornalismo dando percepção e criatividade. Trabalhei também no curso de design, né? Dou aula no design também, sou docente do design também com desenho artístico, que é uma das minhas predileções. Muito bem. E agora a senhora está como coordenadora do curso de moda, é isso? Sim. Muito bem. Foi a partir do final do ano passado que a senhora assumiu ou a partir desse ano de Não, 2019? fevereiro. Fevereiro de 2019. Isso. Agora, o carnaval, especificamente, para quem acompanha, para quem assiste, para quem participa, eu acredito que ele tem um contraste, né? Dá muita roupa ou pouca roupa. Por que acontece isso? De repente, muitas vezes a gente vê as mulatas ou outras rainhas de bateria com micro biquínis ou às vezes até com seios desnudos, e tem, por outro lado, as grandes fantasias hiper elaboradas, imensos tecidos, as baianas tradicionais. Como é que é esse contraste, conflito para a moda da pouca roupa e da muita roupa? Os desfiles de carnaval, eles têm essa questão muito bem dividida nas suas alas, né? Então, são alas tradicionais. As alas das baianas são alas que remontam desde o início dos primeiros festejos de carnaval. Então, tudo isso tem a ver muito com a história da indumentária do carnaval. Essa questão do desnudamento é uma questão que tem mais apelo
aos aspectos turísticos da festa de carnaval, né, da demonstração da nossa cultura, de uma cultura dos trópicos, com menos utilização de roupa, por causa de uma história indígena que nos trouxe até aqui, né? Os portugueses vieram e se encantaram com esse nosso desnudamento. Então, essas duas imagens antagônicas, né, tanto da nudez como do excesso de roupa, tem muito a ver com essa nossa história do Brasil, né, do nosso colonialismo, da história do barroco brasileiro. A nossa formação de história da arte, ela se relaciona muito com esses excessos, né, e com também com essas características do nosso desnudamento intrínseco, né, da nossa população genuína, que são os indígenas. Agora, para ser jurado, por exemplo, de uma escola de samba, a senhora teve que passar por um treinamento, a senhora falou para mim até de um confinamento. Conta como é que foi essa trajetória da escolha do seu nome, que não foi só uma vez, mas a senhora optou por ser só uma vez que teve essa experiência, e até o momento em que chega ali no desfile, no Sambódromo, lá em São Paulo. Então, eu estava fazendo o meu mestrado, né, na Universidade de São Paulo, e lá, justamente pelo fato de eu ser artista visual e estar ligada, estar relacionada a essa questão da produção artística, o meu nome já foi indicado a uma das orientadoras, né, para ser uma das julgadoras. Então, eu fui indicada, a gente passou por uma seleção, né, num hotel, 2 dias, 2 meses antes do carnaval, onde eles iam nos apresentar para todas as escolas de samba, né? Todas as escolas da Liga de São Paulo. Essa era uma apresentação em que os presidentes das escolas, as pessoas responsáveis pelas confecções dos figurinos, porque eu fui selecionada para participar do quesito fantasia, né? Que é a parte mais artística dentro dos quesitos que são analisados. São 2 jurados por quesitos? São 2 jurados por quesitos, mais 2 suplentes. Então, eles selecionam 4, porque há a possibilidade do jurado passar mal, porque ele fica o tempo todo dentro da cabine. E o suplente também fica ali próximo também à disposição. Ele passa pelas mesmas condições do jurado, assistindo o carnaval, ele tem que ficar assistindo da mesma forma. Que ele pode ser acionado imediatamente, então. A qualquer momento, tá, né? E aí a senhora falou dos 2 meses anteriores, apresentado para as ligas de escola de samba, até para que eles possam entender que a senhora não tem, esse jurado não tem nenhum comprometimento com nenhuma escola, não é membro de nenhuma escola, nunca participou. Então, é feito por esse é o crivo da seleção. É tudo. Eles querem saber se você tem competência para analisar, porque é o trabalho deles de um ano inteiro. Então, não pode ficar na mão de uma pessoa que não tenha essa habilidade, esse olhar, né, e essa formação, porque senão todo aquele trabalho, né, pode se tornar obsoleto. E eles querem saber se você não é tendenciosa, se você já não gosta de uma escola, se você já não tem predileção por uma ou por outra escola. Tudo isso é analisado e eles podem vetar o seu nome naquele momento, né? Você passa por uma entrevista, né, onde você tem que se levantar, se apresentar para todos, e eles fazem perguntas, e essas perguntas, conforme a sua resposta, podem definir a sua permanência ou não como julgadora. E aí a senhora passou por esse momento? Passei por esse momento. Aí, isso 2 meses antes? Isso. E depois? 2 meses depois, quando é justamente na semana do carnaval, você entra em confinamento exatamente na segunda-feira anterior à segunda do carnaval. O desfile de São Paulo é só sábado e domingo, né? Não tem terça-feira, isso são só as escolas do Rio de Janeiro. O Carnaval de São Paulo só sábado e domingo. Então, você entra na segunda-feira anterior, na segunda-feira seguinte você é dispensado, né? Você está livre, né? Você entra em confinamento sem qualquer contato com o exterior.
né? Ou seja, sozinha, a senhora fica no quarto do hotel? Não, você fica com outros da sua mesma equipe. Por exemplo, eu fiquei num quarto com outros jogadores da equipe de fantasia, do O quesito que você fica fazendo ali nessas 24 horas do dia? Então, a gente tem treinamento. Treinamento. Isso, né? Você levanta, toma seu café, tem treinamento de manhã, depois almoça, tem treinamento à tarde, porque assim, cada item de análise é extremamente estudado e padronizado para que você não possa pôr nada de subjetivo no seu julgamento. O Carnaval de São Paulo me impressionou por causa disso, porque eles, diferente do Rio de Janeiro, eles ainda não têm esses critérios, mas eles procuraram, a cada ano, eles procuram fazer com que esse julgamento seja o mais técnico possível, o menos subjetivo possível. Não interessa se eu gosto ou não da escola. A escola tem que obedecer aqueles critérios. E eu tenho que ir lá, como julgador, observar se aquilo foi contemplado ou não foi contemplado. E é por décimos, milésimos, né, a contagem, né? Então, a gente tem que fiscalizar tudo, nada pode... Uma lantejola não pode estar fora do lugar. É bem assim. E aí, a sua análise nesse momento, enquanto julgadora, enquanto jurada, é visual da avenida, mas também a senhora tem acesso a monitor de TV, ou seja, acompanha também a transmissão da... O monitor não serve muito para a gente na hora do julgamento, porque ele vai estar condicionando o nosso olhar, né? E a gente vai observar a falha, a gente vai em busca da falha. E às vezes o monitor não está buscando isso, né? O monitor está buscando o espetáculo, né? Então a gente fica às vezes pendurado na janela olhando, contando com a prancheta, vendo ali o que está acontecendo. A senhora falou, é uma cabine isso? É uma cabine. É uma cabine. Você entra, embaixo é o banheiro, daí tem uma escada caracol, onde você sobe até o topo. A senhora fica com outro jurado do mesmo quesito? Não, não é do mesmo quesito. Tá, aí um jurado de outro quesito. De outros quesitos, porque assim, porque a gente tem que ter vários pontos de análise, né? Eu posso perder alguma informação, mas o outro jurado mais à frente na cabine não vai perder. Ok, mas também não há comunicação com ele? De jeito nenhum. Tá. Não tem. Com esse jurado de outro quesito, também não dá tempo de conversar, porque cada um está... Não dá tempo de nada. Tá. Mal dá tempo de comer. E aí é por isso que tem esse risco, desfile? assim. 4 horas, né? O que você falou, então essa cabine, esse confinamento, calor, um ventiladorzinho de teto, sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, as condições não são muito agradáveis, tá. não. E isso é remunerado? Bem remunerado? É remunerado. Tá. Eles, é pela Liga das Escolas de Samba? Pela Liga. Tá. E é bem remunerado, você acredita? Pelo hoje, daria para imaginar um valor hoje aproximado, seria o que hoje? Pelas 4 horas de trabalho, porém, por uma semana que ficou à disposição, mais os treinamentos que teve antes. Por exemplo, quando você vai na primeira vez para o hotel, você recebe já um cachê para ser avaliado, né, 2 meses antes. Depois, tem um outro cachê, né, que é o cachê de julgador. Eu não consigo, assim, avaliar em dias de hoje, acho que seria, assim, R$1.000 por dia, em torno de... Então, são 2 dias, R$2.000 daí. Não. Por dia do hotel também? Da semana. Da semana, tá. Isso, né? Tá. Senão então dá um montante significativo. Isso, é por isso que as pessoas acabam entrando, assim... achando que é bacana. A senhora achou que era bacana a primeira vez, porém, na segunda vez, a senhora já não curtiu o convite. É que, na verdade, o que acontece, né, assim, é inusitado. É uma experiência inusitada. Imagino. Né? Primeiro, a questão do confinamento. Você não ter contato com a sua família é uma coisa assim, né, que é uma coisa meio estranha. Hoje, onde você tem comunicação quase que online. Celular, assim. nem pensar. WhatsApp, não pode, Facebook... Não pode, você não pode dizer que você é julgador. Você tem assistir televisão nesse período. Anonimato. Você pode assistir televisão no seu quarto, claro que sim. O que você não pode, assim, você não pode dizer que você é julgador. Você faz você assina um contrato de confidencialidade, né? Você não pode falar. Nem antes, nem depois.
Não, por um Tá. bom tempo, assim, você não pode falar. Falar, olha, como é que é? Eu escolhi a escola tal, na Não minha pode, preferência tá. não, Até não hoje a posso, senhora, não posso falar. até hoje a senhora Não, não vai não dar pode. quais, tá, Não qual foram os pode, não pode critérios, falar. enfim. Não Tá. pode, é uma a norma deles. Eu acho assim que me surpreendeu a organização, né? Me surpreendeu a seriedade com que eles levam isso. Então, assim, se as pessoas hoje pensam assim, o Carnaval de São Paulo tem marmelada. Não tem marmelada. Não tem, eu tive assim, é muito bem estruturado. É muito bem organizado, é uma seriedade assim que me impressionou. Nunca vi uma seriedade tão grande em um sistema de julgamento, né? Então, existe ali um cuidado muito especial, né? Um tratamento especial para o julgador. A gente também vai até o sambódromo numa condução especial, com também, como é que se fala? Com aqueles policiais, né? Então, escolta. Com escolta. Não tem interceptação em nenhum lugar, com escolta. Você chega no sambódromo, é emocionante porque todas as escolas te recebem fazendo bênçãos. Aí o sambódromo é todo lavado antes do carnaval por vários centros de candomblé, então Tem uma energia. é uma cerimônia belíssima. Tá. Eu mesma, que assim não tinha nenhum conhecimento, eu fiquei muito emocionada. Foi muito bonito, ao mesmo tempo é muito tenso, né? Todo o processo. Depois disso, quando a escola não vence, tem perseguição. É um horror, assim, né? E eles sabem quem era o jurado. Sim, porque principalmente no quesito aí você que não tem que venceu. mudar o seu nome no Facebook, você não pode manter o mesmo nome. Aí tem que entrar no anonimato de novo, então. Exatamente. Tem que desaparecer por um tempo da mídia. Exatamente, tá. Exatamente isso. Então, eu achei assim, você sai de lá, assim, as pessoas que acreditam em energia, você sai sem energia, desejernizado. Isso, compliquei. Mas é isso mesmo, você sai sem energia. Tá, Mas, olha, eu posso dizer que eu fiquei, assim, uns 3 dias de cama depois, assim, esgotada fisicamente. Porque é muita emoção. E depois ainda você assistir, né, a leitura. E quando, de repente, a senhora, por exemplo, fez uma avaliação lá e deu para uma determinada escola nota 10, né? E aí a jurada, também do seu mesmo quesito de fantasia, na outra, a senhora foi ver que ela deu 7. Aconteceu da senhora entrar meio que em conflito também. Puxa, mas eu dei 10, a outra deu 7. Não, muito difícil. Muito difícil acontecer desses disparates de notas assim. A gente depois compara até mesmo com suplentes, as notas são mais ou menos assim, muito próximas. A diferença é de décimos mesmo. Décimo. Porque o julgamento é tão intenso, você fica com aquele olhar condicionado a julgar exatamente aquilo que se espera que você julgue, para que não haja nenhuma injustiça, né? Então, é assim uma proposta de julgamento com o maior nível de isenção possível. Aí, por exemplo, os critérios, a senhora já falou, de, em tese, procurar até o defeito. Porém, a beleza do desfile começa onde? Aí agora vamos entrar também no curso de moda, também, que é a área da senhora. Quanto tempo demora para que uma escola, por exemplo, pense na confecção das fantasias? Porque, como a senhora disse, são várias alas. A ala das baianas tradicionais todas apresentam. Porém, é temático. Tá? Uma escola vai falar de um determinado artista, uma escola vai falar de um determinado tema, uma escola vai falar de um determinado assunto. E aí as fantasias são temáticas pelas alas. Acabou o carnaval no dia 4 de março, agora 3 de março que acaba o carnaval, 5 de março, enfim, já começa no dia seguinte a trabalhar? No dia seguinte. E literalmente trabalhar e pôr a mão na massa para confeccionar as fantasias? O primeiro passo é buscar qual vai ser o tema, o assunto, o desenvolvido. A partir do assunto começa também o samba enredo, né? Que tem que casar com as fantasias. Tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo é montado uma estrutura. Samba enredo, depois começa a produção, né? A produção que seria a produção estética de cada ala, né? Então, assim... Aí são feitos os moldes, a aprovação. Primeiro, né? O carnavalesco, ele vai pensar
em quais fantasias, a partir ele vai fazer um estudo intenso de história da indumentária, dependendo da história que ele vai contar, ele vai fazer essa pesquisa histórica, né, para trazer a melhor imagem dentro de um referencial de imaginário, né, do espectador, a melhor imagem que defina aquele assunto que ele está contemplando, porque senão o carnaval seria assim muito monotemático, né? Sempre as mesmas coisas. Então, cada vez mais eles vão se aperfeiçoando dentro desses assuntos e como é que eles vão utilizar a tecnologia, por exemplo, dentro desse vestuário para poder inovar na hora do desfile. Que apareça com uma luzinha que pisca. Isso, tá, nós já vimos, movimento, né? de fantasia, tá, sim. porque eles formam desenhos, é isso? Leveza também. Porque quanto mais peso, mais dificuldade o passista vai ter para poder exatamente. Na evolução do desfile. Na evolução do desfile. Então, são pesquisados novos materiais. materiais. Novos materiais também, isso, né? Novos materiais, para que esses materiais sejam mais leves, né? Para que eles possam reaproveitar materiais utilizados em outras fantasias passadas, porque imagina a quantidade de lixo que isso provoca. Então, tudo isso tem sido repensado ao longo, né, desses desfiles para que eles possam diminuir custos. Os investimentos estão reduzindo, né, inclusive, em relação ao dinheiro que é assim disponibilizado pelas prefeituras. Então, eles têm que pensar nessas construções mais econômicas, né? Agora, essa experiência que a senhora teve, de repente a senhora consegue trazer para a sala de aula e analisar, não sei se nesse semestre, porque nós estamos com o carnaval aí em março e começamos o semestre recentemente aqui em fevereiro, apresentar, ou em outros semestres, a senhora apresenta, por exemplo, as fantasias, mostra fantasias, discute isso, é um tema que é discutido no curso de moda da Uniso? A gente tem uma disciplina que fala sobre figurinos, montagem de figurinos cênicos, né, cenografia e montagem de figurino, que a gente estabelece essa conexão, porque já desde o segundo semestre, quando a gente dá História da Indumentária, que é uma disciplina que tem História da Indumentária 1 e 2, no primeiro semestre a gente tem arte, corpo e moda, né, como uma conexão, a gente trabalha todos esses vestuários, todas essas indumentárias, como uma forma de percepção dessa história da indumentária. Isso faz parte da construção cênica não só para o carnaval, mas para o teatro, para o cinema. Então a gente tenta fazer essas conexões com diversos eventos que estejam coligados à produção de uma indumentária, né, de um figurino. E isso é necessário para o aluno. O aluno da Uniso, ele tem que ter essa informação. E a gente trabalha com isso todo final de semestre, com um projeto interdisciplinar, onde a gente provoca o aluno a construir essas formas. Então ele chega até o final, onde elabora uma indumentária mesmo? Todo semestre. Todo semestre? A gente começa com o adorno de cabeça, que é um acessório importante no carnaval, né? A gente faz esse estudo histórico desses adornos de cabeça, depois a gente passa para a saia, depois para a blusa, depois para o traje completo e aí, no final, agora no semestre, no terceiro semestre, eles estão construindo em papel esses trajes históricos, né? E a gente vai apresentar isso no final do semestre. Muito bem. Professora Laura, quem quiser conversar com a senhora, saber um pouco mais sobre o curso de moda, ou saber mais sobre a história do carnaval, convidar a senhora para bater um papo sobre esse tema que é tão pertinente, tão importante, que a gente percebe o quanto a Uniso também está envolvida nisso, com uma bela estrutura, até de oficinas práticas, né? Sim. Hoje o aluno tem aqui a oficina, tem material à disposição, né, para poder produzir as suas peças. Como é que faz para falar com a senhora? Um e-mail institucional é mais fácil? É mais fácil, tá. Sim. O meu e-mail é laura.anacleto@prof.uniso.br, né? Então, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Sucesso para a senhora. Agora, esse ano vai curtir o carnaval mais tranquilo?
Eu sempre curto tranquila depois disso, porque o estresse já passou, foi naquele momento. Eu não quis justamente A senhora por isso. desfila, gosta de carnaval, de rua, Então, carnaval de clube? isso é que foi, eu acho que talvez tenha sido por isso que eu tenha sido escolhida. Eu não sou uma... Não é uma folia acostumada, não? Não, e nem sou uma, assim, torcedora do carnaval. Eu fui isenta mesmo, eles me escolheram justamente Mas pela nem depois isenção. daquilo a senhora não tomou Não, gosto? eu assisto, mas assim, não, eu não, porque assistir na televisão é muito diferente do que tá lá. assistir na avenida, Tá. né? É muito diferente, é outra percepção de tudo. Eu assim, recomendo para quem quiser passar por essa experiência, é muito emocionante, é conhecer um pouco do nosso Brasil, que a gente só vê pela televisão e acha que é brasileiro por causa disso. Não, Tá. você percebe a sua brasilidade lá na avenida mesmo, você sente o seu sangue pulsando ali e a nossa diversidade naquele momento. Muito bem. Lembrando, então, mais uma vez, o e-mail da professora é laura.anacleto@prof.niso.br. Professora Laura, mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço. Sucesso para a senhora. Muito obrigada Tá. pela entrevista. No próximo bloco, vamos conhecer o projeto RP em Ação, com a coordenadora do curso de Relações Públicas, Mércia Segala Bruns, e o professor Fábio Henrique Mascarenhas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Niso Comunidade. Quem vai conversar conosco nesse bloco é a professora Mércia Segala Bruns, coordenadora do curso de Relações Públicas, e também o professor do curso, Fábio Henrique Mascarenhas, para falar sobre o projeto RP em Ação. Vamos começar pela professora Mércia. Professora Mércia, muito obrigado pela sua presença. E vamos falar a respeito desse projeto RP em Ação. Como é que ele surgiu? Como é que ele nasceu? Bom, Fernando, primeiro, obrigada, pela oportunidade de a gente poder contar um pouquinho dessa história, desse projeto que engaja os alunos e é uma iniciativa praticamente deles, Bom, o projeto em si ele nasceu em 2007, no curso de Relações Públicas, como um projeto voltado para a área social, para a comunidade. E aí, ao longo do tempo, ele foi deixado de executar e nós retomamos esse processo de novo, mas numa perspectiva diferente. A gente hoje entende que o projeto é um espaço para que o aluno possa colocar a sua intenção de ajuda comunitária dentro deste projeto. Então, é o aluno quem desenvolve a ideia, discute, define o que ele quer fazer naquele semestre. Então, normalmente a gente executa por semestre alguma ação voltada para a comunidade. Os alunos daquele período do primeiro semestre ao último semestre do curso, eles conversam entre si e escolhem uma ação. A partir desse momento, a gente começa a orientá-los de como executar esta ação. E, em especial, essa edição do RP em Ação, edição Construir, foi uma iniciativa dos alunos porque eles queriam tirar uma família de uma área em vulnerabilidade social. E aí se desencadeou todo um processo de avaliação de quem seria essa família, como seria isso, qual seria a necessidade de fato da família, e acompanhar o processo desde o início até a entrega de uma casa que culminou nessa ação de 2016 até agora, 2019, quando a gente entregará a casa possivelmente até o final de março. Agora, professor Fábio, como é que foi a escolha da família com relação também à escolha do terreno? E o projeto começa literalmente do zero, ou seja, um terreno e uma ideia na cabeça, e aí como é que os alunos colocam em prática o que eles têm em teoria em sala de aula, ou seja, contato com empresas, empresários, construtora, como é que funciona essa atividade toda? Como é que funcionou desde a concepção da ideia inicial,
que a professora Mércia já explicou, e agora com a escolha da família, do local da construção e contato com as empresas que estão levantando a casa. Então, como bem colocou a nossa coordenadora, a professora Mércia, o primeiro RP em Ação, ele nasceu em 2007 pela primeira turma que estava no último ano, cursando o último ano do curso de Relações Públicas aqui da Universidade de Sorocaba. E desde então ele vem se desenrolando, ele teve um período que realmente ficou estacionado, mas já há 6 anos retomamos esse projeto e a professora Mércia deixou eu à frente desse projeto. Como ele é idealizado hoje, qual é esse padrão e como acontece, como que a gente consegue envolver os alunos e assim por diante. A ideia sempre parte desse corpo discente, no sentido da ideia de qual é o retorno que o curso, que aquela sala deveria doar ou dar para a comunidade. E aí, neste debate, em sala, os alunos escolheram tentar contribuir para uma família em alta vulnerabilidade, no sentido de construir ou reformar uma residência, alguma coisa nesse sentido. Com o auxílio da Prefeitura Municipal de Sorocaba, do setor social, conhecemos a família Queiroz, que é composta pela dona Lucicleide, o marido, um filho e uma filha. E, inclusive, a dona Lucicleide, ela tem alguns problemas de saúde que muitas das vezes ela passa meses em cima de uma cadeira de rodas, tem uma dificuldade em locomoção. E aí partiu, né? Ok, como é que começa do zero? E respondendo a pergunta do senhor, a gente monta um plano e esse plano tem um conjunto de ações estratégicas no sentido desde arrecadações, no sentido de contato com as pessoas que podem contribuir, seja através de algum recurso financeiro ou material, mas bem como aquelas pessoas que a gente pode tentar fazer a ponte através do relacionamento de maneira estratégica, pensando na divulgação do projeto e assim por diante. Então, os alunos, eles acabam se dividindo, inclusive a gente tem uma tesoureira oficial que cuida de todo o balancete financeiro do projeto e a gente inicia tentando legalizar o quê? Um terreno para eles, para daí depois, e inclusive a documentação da família. Que esse foi um grande desafio, professor. A gente conseguiu um terreno que a prefeitura doasse um terreno e legalizar toda a documentação da família para que a família estivesse apta. Isso demorou em torno mais ou menos de uns 12 meses, porque a burocracia da documentação, de encontrar, vai na casa do cidadão, vai no poupa-tempo, enfim, volta, não deu certo, esqueceu um documento. E a dona Lucicleide, nesse primeiro ano, ela praticamente passou todo o período em cadeira de rodas, então teve uma dificuldade grande porque às vezes ela precisava estar presente no local, enfim. Então essas ações é pensada com os alunos e a gente vai readequando e reajustando conforme a gente vai conseguindo cumprir o cronograma. O que é bacana para o aluno? Que às vezes ele percebe que a ideia é simples, mas a execução tem um processo burocrático um tanto quanto dificultoso no sentido de viabilizar aqueles objetivos e metas que a gente mesmo colocou e debateu em sala de aula. Agora, professora Mércia, não é a atividade fim do aluno de Relações Públicas a construção, tá? E como é que ele define, ou tem parceiros que definem, por exemplo, como é que se levanta uma casa, como é que se coloca, faz a estrutura, levanta a parede, enfim. Onde que entra o profissional de Relações Públicas e a obra propriamente dita? Fernando, essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem para a gente, porque a gente não é de uma engenharia civil, né, não é da área da construção, então fica essa incógnita mesmo. Mas no nosso caso, a gente olha esse processo por um aspecto de desenvolvimento da questão do olhar da comunicação, do olhar do profissional de relações públicas para o terceiro setor. Então, como a gente desenvolve isso no aluno, uma ideia, como o Fábio colocou, do aluno, que ele tem um desejo, ele tem uma meta, mas como a gente faz esse processo? Então, para a gente desenvolver no aluno esse olhar de entender a necessidade da comunidade, neste caso específico da família, o acompanhamento durante o processo,
a comunicação desse processo, né, de envolvimento da família com os órgãos, o atendimento específico que a gente fez nas questões de assistência mesmo à família, fez com que o aluno desenvolvesse um olhar de planejamento, né, e pensasse nessa questão do planejamento, das estratégias desenvolvidas por ele, como ele resolveria esses possíveis problemas que aconteceram no meio do período. E um dos fatores principais é a gente trabalhar a motivação. Quando a gente trabalha como um profissional de relações públicas dentro de uma empresa, dentro de uma ONG, em qualquer espaço que seja, a motivação é algo muito importante que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, você implementa um projeto qualquer dentro de uma empresa, você trabalha tanto o planejamento quanto o atingimento das metas definidas para aquele planejamento e a motivação das pessoas envolvidas, para que aquilo tenha um começo, um meio e fim e essas metas sejam de fato atingidas. Então, esse é um dos maiores desafios, manter essa equipe alinhada com o que eles desenharam, né, para o projeto e envolvendo outras pessoas. Um outro aspecto importante é a questão de captação de recursos, que é um dos aspectos da nossa profissão importantíssimos para o nosso dia a dia, em qualquer projeto também, em qualquer organização. E a captação de recursos, ela vem por meio tanto de estratégias envolvendo legislações pertinentes a cada um, né, dos projetos, das estratégias que o profissional definiu dentro da área, ou então dessa relação de networking, de envolvimento da comunidade, de relacionamento, de parcerias, que é algo que a gente trabalha muito forte também no nosso curso, e para o desenvolvimento do perfil profissional adequado para o mercado de trabalho. Então, esse aspecto de captação de recursos é o maior desafio desse projeto RP em Ação. É difícil a gente construir uma casa porque não é a nossa habilidade, mas a gente precisa de fornecedores que entreguem aquilo, a gente precisa de dinheiro para poder, de fato, pagar uma empreiteira, né, com custo menor. Nem tudo para a gente saiu de graça. A maior parte das coisas a gente teve que levantar o dinheiro para poder construir. E a gente entende a necessidade da família como algo motivacional para os alunos. Então, eles entendem a realidade daquela família, eles sabem que ela está numa área de risco, ela precisa sair de lá, ela tem necessidades específicas de locomoção, onde ela está agora ela não tem essa possibilidade, né, é prejudicial para a saúde dela. Então, tudo isso é uma forma de sensibilização para o olhar do profissional de RP, que consegue aí definir essas estratégias dentro do processo de construção e de execução do RP em Ação. Agora, professor Fábio, qual é o custo inicial, quão já conseguiram, o que ainda que falta, em quantidade de dinheiro e de gente, de material, de repente precisa de alguma doação específica? Vamos aproveitar a oportunidade do programa também para a gente pedir a colaboração de quem está nos acompanhando. Excelente pergunta, até porque dá essa oportunidade, né, do telespectador que queira ajudar o projeto. Nós temos um site que, através desse site, as pessoas podem acompanhar todos os passos dessa obra. O site, se o senhor me permite, professor, é rpemacão.com, né, rpemacão.com. Lá as pessoas podem acessar e verificar todo o processo da obra, bem como contribuir. Hoje, o que precisa de fato? O orçamento da casa construída mais os materiais é em torno de R$60 mil. Hoje, o que falta? De materiais, a nossa maior dificuldade está hoje em conseguir a doação de um forro. Seja um forro de PVC, seja um forro de gesso e assim por diante. Então já fica o apelo aqui, né, para quem estiver nos assistindo, essa possibilidade dessa doação. É em torno mais ou menos de 55 metros quadrados a casa, até 60 metros quadrados a casa. Material, a gente precisa basicamente isso, e a gente tem um débito com uma construtora, já como a Mércia colocou, né, foi atrás de parceiros e amigos, mas é uma construtora que cobrou simplesmente a mão de obra mesmo. E nós temos hoje um débito que precisa ser sanado, que isso contempla o final da obra de R$5 mil. Nossa vaquinha eletrônica, como os alunos denominaram essa ajuda coletiva, né, esse financiamento coletivo dessa reta final, está com R$2.500, então está faltando mais, aí a gente tem praticamente 50% do valor.
Então, se você que nos assiste, quiser ajudar, quiser saber um pouquinho mais sobre o projeto, acesse o nosso site. E queria aproveitando inclusive o que a Mércia estava falando sobre o aluno, enfim, eu lembro de um debate que a gente fez em 2006 no Rio de Janeiro com diversos profissionais de agências, professores, alunos, sobre o que é o profissional. Vamos tentar sair daqui com uma definição de fato de quem é esse profissional de relações públicas. E aí a frase que saiu definida era mais ou menos assim: quem é o RP? Somos pagos para atingir pessoas que não podem ser compradas, precisam ser envolvidas. Então, esse projeto tem um envolvimento muito grande, inclusive do nosso parceiro curso aqui da Uniso de Arquitetura, através do professor Tiago Aguilheiro, Tiago da Guia, que nos ajudou, na verdade, porque o terreno da doação, ele tinha uma testada muito pequena, de 5,5. Então, teve que fazer todo um desafio arquitetônico do projeto da casa, e ainda esse projeto teria que ser aprovado na prefeitura, diante das legislações que preconizam obras no nosso município. E ele conseguiu fazer uma adaptação juntamente com os alunos de arquitetura aqui da casa. Agora, com relação a prazo de entrega, a professora Mércia acredita que o quanto antes a casa precisa ser entregue. Tem uma data nessa falta também desse forro? Obviamente não pode ser mudada a família lá e depois colocar o forro. Existe alguma previsão de até o meio desse ano, até o final desse ano? Tem uma data, professora Mércia? Nós temos até final de março, começo de abril, para entrega oficial da casa. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, recurso, a gente vai ter que contar aí com a sorte, com a ajuda da população também para a conclusão desse processo. Mas meados de abril é para a família estar dentro da casa, considerando principalmente que eles estão em uma área de risco determinado pela Defesa Civil. Eles têm que sair dessa área. Tem que sair da área. A casa é composta hoje com quais características? Quantos quartos, sala, cozinha, como é que é? São 2 quartos, um banheiro social, uma sala, uma cozinha e uma área de lavanderia e 2 áreas que são compostas simplesmente para receber luz e para dar uma certa harmonia e para a casa, dentro do que os arquitetos aqui da casa e estudantes nos explicaram naquele período, que ajudaria na ventilação, conforto, economia de energia. Eles tentaram pensar em algumas coisas sustentáveis também. E qual o tamanho do terreno hoje? O terreno total é de 59 metros quadrados. 59 então, metros uma casa quadrados. 55 dentro de um terreno de 59 metros, certo? Isso, perfeito. Agora, uma vez terminada essa obra, já dá para imaginar, quem está nos acompanhando, eu vou lá no curso de RP, me candidatar para a próxima casa. Vai funcionar desse jeito, professora Mércia, ou não? A ideia é que a gente tenha sempre ideias inovadoras, E eu acho que é uma tendência nossa no curso também trabalhar essa questão de visão diferenciada, desafios diferentes. Cada projeto, cada edição é uma edição diferente. Então, nós, nesse semestre, vamos focar em terminar a casa para que no próximo semestre a gente pense num projeto diferente. E eu queria destacar assim, uma intenção que a gente, às vezes, que isso não aparece no projeto em si. Mas quando a gente fala do aluno, das características dele, do que ele está aprendendo dentro do projeto, do que a gente faz com a família, com a casa, quando a gente fala que tem um acompanhamento, a gente não aparece no projeto, mas nós fizemos desde 2016 até hoje, nós temos uma aluna específica para conversar com a família. Então, eles têm esse contato direto com a família para entender as necessidades da semana. Então, muitas vezes, a gente já levou, por exemplo, a doação de uma cesta básica, suprindo algumas necessidades básicas da casa, às vezes uma questão de direcionamento para um atendimento de um especialista. E uma das questões mais importantes é que o pai da família, o marido, ele estava desempregado. Então, como é que a gente ajudaria essa família pensando numa inserção de fato, num contexto melhor na perspectiva social? Então, ele foi convidado pela empreiteira a fazer parte da construção da própria casa, como um funcionário da empreiteira. E, neste caso, a gente conseguiu que ele tivesse o
aprendizagem de um ofício para que ele possa seguir depois como uma profissão. Então, às vezes, um projeto, ele tem uma meta, mas é o que a gente conversou. No caminho, ele vai se moldando, vai encontrando outros desafios, ele vai se reestruturando para atender às necessidades que acontecem. Né? Foi remunerado, e uma das frases, né, que a gente tem aí colocada por ele é que nesse processo onde ele trabalhou, ele aprendeu um novo ofício, ele está orgulhoso por construir a própria casa e, ao mesmo tempo, ele consegue, com a remuneração, guardar uns trocadinhos para poder pôr os móveis dentro da casa. Então, a gente entende aquela frase, nós não estamos dando peixe, nós estamos também ensinando a pescar, que é a parte mais importante desse processo, né? Esse que então ele saiu ganhando aí duplamente, né? Ou seja, ganhou emprego, ganhou uma habilitação, né? E construindo a própria residência, né? Acho que isso vai valorizar mais ainda do que simplesmente se entregasse uma chave na mão dele, né? Agora, professor Fábio, qual é a preocupação também com relação, por mais que seja uma área pública, uma construção doada, para que eventualmente essa família, assim que o pessoal de RP virar as costas, coloque a casa à venda? Né? A gente vê, infelizmente, muitas situações de áreas, que prédios, enfim, que são disponibilizados aí para a população de baixa renda, que acabam sendo alugados, contrato de gaveta, vendidos sem documentação nenhuma. Qual é a preocupação, de repente, que de fato essa casa atenda às necessidades dessa família? Perfeito, professor. Assim que os alunos tiveram essa ideia, nós fomos em busca de projetos que dariam para escrever nessa família. E o projeto que deu certo se chama Lotes Urbanos do município de Sorocaba. O que são esses lotes urbanos? A prefeitura, ela doa, mas ela dá o prazo para a família construir de 2 anos. Então, em 2 anos, a família precisa estar inserida com toda a documentação aprovada, senão ela perde essa casa. E ela precisa morar na casa por no mínimo 10 anos. Então, durante 10 anos, eles não podem vender o imóvel ou morar em outro lugar, alugar o imóvel e assim por diante. Então, o curso de Relações Públicas, na verdade, acabou já adotando essa família. Como a professora Mércia colocou, datas comemorativas, a gente, Páscoa, enfim, a gente está lá com os filhos do casal, fazendo alguma ação, acompanhamento na escola, se o filho está indo bem, se não está indo bem, se tem dificuldade, se é exata, se não é, sempre incentivando o estudo, enfim. Então, eu acredito que essa turma, ela adotou meio que para sempre. Eu tenho o costume de, pelo menos, 2 sábados no mês, passo lá, vejo como eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa. Se eles moram perto da obra? Eles moram nos fundos da obra, que é uma área verde. Uma área verde que ela é a única família que não foi removida ainda do local. Como a Mércia falou, é uma área de risco. Qual é o bairro? É Ipiranga, Jardim Ipiranga, aqui da nossa cidade. Professora Mércia, quem quiser colaborar com essa obra, o professor Fábio já falou que precisa de imediato agora o forro, né? Quer seja de PVC ou um forro de gesso, enfim, quem quiser colaborar, como é que faz? Entra em contato com o curso de Relações Públicas, entra em contato com a Uniso, entra em contato com o aluno que é responsável pelo projeto. Vamos disponibilizar aí uma forma de repente, alguém que tenha isso, uma sobra em casa desse material que chega a esse tamanho de 55, 60 metros quadrados, de repente, material novo, de qualidade, né? Porque a gente entregar uma casa nova, não vamos usar material usado aí que esteja jogado, né? Vamos colocar uma coisa legal lá dentro também. Ou quem já queira também doar alguma coisa de decoração, de repente colaborar com os móveis, enfim, sempre alguma coisa a mais que essa família possa também ter aí com uma nova vida, uma nova perspectiva. Como é que faz para fazer a doação? Bom, filha, a gente tem vários canais de contato. O principal deles é o próprio site do rpemação.com, que é sem cedilha e sem o tio. Dentro do site do RP em Ação existem os contatos da Laura, que é a nossa aluna, responsável pelo projeto, assim como o professor Fábio, né? O contato do professor Fábio direto também está lá.
Nós temos também a página da Agência Experimental de Relações Públicas, chamada-se Agente Comunicação, que é A.Gente Comunicação, Agência Experimental de Relações Públicas. Então, ali nós temos várias publicações, em todas elas nós colocamos o caminho do site e também o telefone de contato. E também, para quem quiser, de fato, ajudar de alguma forma financeira, que é onde a gente tem uma grande dificuldade hoje também, além dos recursos materiais, né, porque esses recursos financeiros eles também podem ser revertidos na aquisição, na compra dos materiais que a gente ainda não conseguiu adquirir, é na vaquinha virtual, cujo caminho também está tanto dentro do site do RP em Ação, quanto na página da Agência Experimental. Sr. Fábio, independente disso, eu gostaria também que o senhor colocasse um e-mail seu de contato para que, eventualmente, alguém queira saber um pouco mais dessa ação ou queira saber um pouco mais sobre o profissional de relações públicas, que tem uma gama imensa de atividades de fundamental necessidade hoje no mundo corporativo, quer seja fazendo uma assessoria pessoal, profissional para um cidadão público, um cantor, um artista, um político. Sempre é necessário um profissional de RP que auxilie, que apoie, que faça todas as indicações, ou mesmo as empresas, né? Então, quem quiser falar sobre o curso de RP, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Olha, eu tenho o meu e-mail institucional aqui da casa, mas para até dar uma velocidade um tanto quanto maior, porque chega já no meu próprio celular, no meu smartphone, o meu e-mail pessoal, então vou deixar o meu e-mail pessoal, até pela urgência de conseguir um forro, alguma coisa, ou logicamente, alguém que está pensando em cursar relações públicas, tenha curiosidade, gostaria de assistir uma aula ou assim por diante, é mascarenhas.fabio@yahoo.com.br. Ou ainda meu WhatsApp, pode mandar mensagem direto, o DDD é 15, é 99788 1027. 99788 1027. Muito bem, professora Mércia, da mesma forma, gostaria que a senhora disponibilizasse um e-mail, quer seja institucional ou outro que a senhora achar mais fácil, e para que também as pessoas possam entrar em contato com a senhora enquanto coordenadora do curso de Relações Públicas da Uniso. Nós temos o projeto escrito, detalhado, todas as etapas, o que for necessário a gente coloca à disposição. Então, meu e-mail de contato é mercia.bruns, B-R-U-N de navio S, @prof.uniso.br. Esse é o meu e-mail institucional, e o telefone direto de contato, né, que a gente sempre coloca também, é o 015 99733 0055, 99733 0055, ok? Muito bem, muito obrigado pela presença dos dois. Vão ficar na torcida, nós estaremos acompanhando a entrega dessa casa com fotos e vídeos e vamos mostrar aqui no programa Uniso Comunidade. O programa fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook Uniso Comunidade ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, que é a TV Uniso, ou também pela rádio online, radiouniso.com. Até o próximo programa. Até lá!